Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos contigo, estaremos para todos sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Vamos só para a oportunidade, queria dar um testemunho aqui rapidinho. Acho que foi na quarta-feira. Minha mãe, que mora em Osasco, ela me ligou para mim levar uns papéis para ela. E eu fui. Isso era, quando ela ligou, era umas 6 horas da tarde. Daí eu peguei e fui. Daí na volta, quando eu tava voltando, isso antes de eu sair de casa, eu ia comer. Daí eu peguei o prato, quando eu comecei a colocar a comida, o Espírito Santo me incomodou para que eu não comesse. Mas, mesmo assim, eu ainda ia ser teimoso e continuei colocando a comida. Porque eu fiquei pensando, por quê? Eu só vou levar um documento para minha mãe, por que eu tenho que não comer? Eu, mesmo assim, eu ia ser teimoso e continuei colocando a comida. Só que eu comecei a colocar a comida com fome, e quando eu terminei eu já não estava mais com fome. Daí eu peguei e deixei o prato lá e fui, que eu comi. Daí eu peguei e fui. Daí na volta, a hora que eu tava voltando, de dentro do ônibus, ali em Carapicuíba, de Carapicuíba para Antônio João, aqui na ponte ali, na divisa de Carapicuíba para Antônio João.
eu vi um mendigo ali. E na hora, tipo, foi meio que automático. Quando eu vi, eu já tinha puxado a cordinha do ônibus. Daí eu peguei e desci. Daí eu comecei a falar com aquele homem. Daí no que eu comecei a falar com aquele homem me falou que ele estava ali porque ele iria se matar. E conversa vai, conversa vem, ele falou que ele era presbítero da Deus de Amor. E que ele caiu quando ele descobriu que o pastor dele tinha caso com a mulher dele. Jesus. E aí ele caiu. E aí eu conversando com ele, ele disse que estava ali porque ele ia se matar. Daí ele olhou pra mim e falou que estava esperando passar uma carreta, porque se ele se jogasse na frente de um ônibus, era capaz de ele se machucar muito, mas ainda continuar vivo. Daí ele falou que estava esperando passar uma carreta. E eu comecei a falar de Jesus pra ele, e aí ele falou pra mim que estava com fome. Daí eu peguei o único dinheiro que estava no bolso e ia dando pra ele. Daí ele pegou e falou que não queria, porque se eu desse pra ele, ele ia gastar com bebidas, com drogas. Daí ele me pediu pra mim comprar. Daí eu peguei e fui, comprei. Daí dei o alimento pra ele. Daí na hora de... eu terminei de falar tudo que o Espírito Santo me tocou para que eu falasse pra ele. Daí ele pediu uma oração. Daí que eu fui entender o porquê de não comer. Ou seja, eu tinha que estar preparado para fazer aquela oração. Aleluia, Mas Jesus. em casa eu não estava entendendo muito. Eu falei, eu só vou levar os documentos para minha mãe, por que eu não tenho que comer? Mas mesmo assim o Espírito Santo começou a me incomodar até que eu não comi. E depois, na hora que eu estava vindo embora, eu fui entender o porquê. Ele me pediu uma oração. Daí eu fui e orei para ele. Daí dei um abraço nele. Daí quando ele largou de mim, eu vi que ele tentou esconder, mas uma lágrima descendo assim. E aí ele falou que ia pra casa dele, casa assim, onde ele dorme, né? Que ele falou que ia pra casa dele, que ele não ia fazer mais nada não, e que ele ia tentar, que ele não ia dar certeza, mas que ele ia tentar se levantar novamente. Aleluia. Glória a Jesus.